Olá, estamos aqui para falar sobre oração. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento e que aquilo que Ele tem para falar conosco, nós estejamos abertos para ouvir, entender e que a graça de Deus, então, possa fazer esse trabalho, né, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa saber mais sobre a oração. O nosso versículo-chave é: orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E no vídeo passado, nós comentamos que o significado de oração no dicionário é assim muito restrito, porque lá diz que oração é prece, oração é reza, oração é súplica, mas essa definição não amplia o que nós sabemos e o que nós precisamos saber sobre a oração. Então, a definição real daquilo que nós precisamos guardar no coração sobre a oração é aquilo que a palavra de Deus traz. E também a gente pode enriquecer com experiências de irmãos, não é verdade? Então, nesse momento, nós vamos orar, pedir para Deus que nos abençoe, que fale conosco, que tenha misericórdia de nós, porque eu acho que quando Deus fala conosco, o objetivo dele é fazer com que nós entendamos o amor dele por nós, a preocupação dele, e que a gente entenda como fazer melhor para estar mais perto dele, né? E a oração é isso, é estar perto de Deus. Pai querido, nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos porque tu és Deus bondoso, misericordioso, que tem cuidado de nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Abre o nosso entendimento e que a tua palavra, o teu desejo, a tua vontade possa prevalecer em tudo que nós dissermos aqui. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. No vídeo passado, a gente comentou que a gente sempre dá aquela resposta pronta, né? Orar é falar com Deus. Essa resposta, ela de certa forma compromete quem responde, né? E não ajuda quem não sabe exatamente o que é oração ou nunca teve essa experiência de oração, porque a gente fala com quem a gente conhece, né? Se alguém fala assim, vai conversar com fulano e a gente não conhece aquela pessoa, a gente fica apavorado. Ai, meu Deus, mas eu nem conheço, como que eu vou falar com ele? Não é verdade? Então, essa definição que muitos de nós crentes damos, para o não crente, não faz muito sentido. Pelo contrário, faz ele se assustar com esta definição de orar é falar com Deus. Lembrando que na palavra de Deus existe a recomendação da gente não fazer vãs repetições, porque muitas pessoas também acham que orar é falar aquelas orações prontas, aquelas rezas prontas, né? Repetindo várias vezes as mesmas coisas. E a gente sabe que Deus não se agrada disso, tanto que tem uma recomendação na palavra de Deus para a gente não cair nessa, né? De falar as mesmas coisas, de repetir várias vezes, porque a conversa com Deus, se é conversa, tem que ser eu falando e sentindo aquilo que Deus está me respondendo, né? Não é eu ficar falando, feito um rádio, uma tagarela, e não parar também para ouvir Deus, porque Deus quer também falar conosco, obviamente. E muitas das vezes, então, as respostas que nós temos do que é oração não nos satisfazem.
E conta-se que uma escritora e educadora, Patricia Hamble, começou a fazer durante uma peregrinação que ela estava participando para Assis, ela começou a fazer então uma lista de definição do que é oração. E ela começou assim: oração é louvor, oração é gratidão, oração é pedidos, oração é súplica, oração são gemidos, oração são churumingas. E aí ela parou. E ela parou por quê? Por que ela interrompeu a lista dela? Porque ela começou a descobrir, né, durante esse período que ela estava peregrinando, que a oração é apenas algo que se parece com a linguagem, mas é muito mais do que aquilo que a gente diz. Oração é uma postura. Oração é quando você tem um posicionamento diante de Deus. Aí, o versículo nosso, que é o nosso versículo-chave, orai sem cessar, começa a fazer sentido. Porque a gente não poderia o tempo todo estar orando nos moldes que a gente entende a oração. Então, o tempo todo você estaria falando com Deus e as nossas 8 horas de trabalho, quem ainda, né, exerce a sua profissão, que ainda não está aposentado, por exemplo. E quando nós temos tantos afazeres, como eu iria ao mesmo tempo estar orando, falando com Deus dentro do conceito que nós, né, damos de oração, sem cessar? Então, quando ela, essa educadora e escritora Patricia Hamble, chega nessa definição, ela certamente já estava se aprofundando no entendimento do que é oração, porque a oração realmente ela é uma postura diante de Deus. Oração é mais do que falar com Deus, é andar com Deus. Não é verdade? Porque a oração é um chamado à intimidade. E a intimidade é estar junto, é viver junto, né? É sentir a mesma coisa, é ter as mesmas experiências. E por isso, muitas vezes, nós oramos e sentimos que Deus está distante, mas é a nossa postura diante de Deus que está errada, né? Por isso, quantas vezes a gente ouve a expressão, parece que a minha oração não sai do teto, não ultrapassa o limite das paredes. E realmente, porque muitas vezes nós estamos fazendo a nossa oração de maneira distanciada de Deus. E a oração é ter intimidade com Deus, né? E a palavra de Deus também diz que o que faz com que as nossas orações não sejam ouvidas são os nossos pecados. E os nossos pecados nada mais são também do que posicionamentos que nos distanciam de Deus. Não é verdade? Então, para a gente entender o que é oração, para que a gente fique mais livre para orar e mais perto de Deus, nós temos que entender que nós precisamos buscar a nossa intimidade com o Senhor, para que a nossa oração seja eficaz, para que a nossa oração seja prazerosa, para que a nossa oração seja sem cessar. E sem cessar, não porque eu estou o tempo todo emitindo pedidos e súplicas a Deus, mas porque eu tenho um posicionamento de vida, de oração, de intimidade com o Senhor, né? Por isso a palavra diz essa frase tão curta, tão profunda: orai
sem cessar. É ter um posicionamento de vida, de intimidade com Deus. E aí também, quando essa escritora chega a uma conclusão, ela então se coloca assim, ela diz: orar é colocar-se num lugar. Orar é ter uma postura. A oração é um hábito de atenção que influencia tudo que existe. Então, mais do que falar, é vivenciar, é se posicionar. E aí sim, aí vai influenciar tudo. Por isso, orai sem cessar. Em casa, na rua, indo, voltando, triste, alegre, sempre no posicionamento de oração, sabendo que Deus é nosso amigo e Ele está conosco, no choro, na alegria, no desespero, na ansiedade, no medo, nos momentos de contentamento, nas explosões de ansiedade, sempre em posicionamento. Deus está comigo, Ele é meu amigo. E somente a oração é capaz de recuperar ou de nos dar essa visão da presença constante de Deus. Se Deus está o tempo todo comigo, eu posso orar sem cessar, que é eu não me afastar dessa presença santa, amiga, essa presença constante de Deus comigo. E eu acredito que essa pessoa, né, que chegou a essa definição de que a oração é um hábito de vida, de caminhada, ela estava entendendo exatamente o que era a presença de Deus com ela, nesse momento que ela estava vivendo, porque eu citei, né, que ela estava em peregrinação, então certamente ela deixou tudo que ela estava fazendo para ir em busca dessas respostas. Ela estava procurando respostas sobre a vida de oração. E quando Deus desperta em nós o desejo de orar, Ele também tira a nossa cegueira, porque muitas vezes a gente acha que Deus está distante porque os nossos olhos não estão conseguindo ver as coisas com os olhos de Deus, como Deus vê. Então a gente está olhando para um lado e Deus está falando, não é aí, é para cá. E às vezes a gente tem que realmente parar tudo e falar, Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou sabendo como agir, eu preciso do teu socorro, eu preciso que o Senhor me esclareça, porque muitas vezes nós estamos orando e pedindo errado, estamos pedindo aquilo que não é da vontade do Senhor, né? Pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Nós temos que pedir aquilo que encaixa perfeitamente com a vontade de Deus, porque só ela é perfeita. Nós não somos, às vezes a gente tem certeza que uma coisa é aquilo e não é verdade? Quantas vezes? E depois que a gente vai ficando assim mais madura, a gente percebe quantas ideias erradas a gente tinha sobre a vida, sobre as coisas, sobre os caminhos que a gente deveria percorrer e que hoje a gente vê realmente não era aquilo, né? Portanto, nós podemos concluir que a oração é uma expressão de quem somos
diante de Deus. E se realmente nós estivermos com a clareza daquilo que nós somos como seres humanos, a gente vai entender que nós somos uma incompletude. Nós somos um vão, um vácuo. Nós somos um vazio. E nós somos isso distante de Deus, porque quem completa esse vazio, quem nos dá a completude daquilo que nós deveríamos ser, é Deus em nós. Por isso, a oração é um preenchimento da nossa incompletude com a completude de Deus. Aí sim existe, aquela perfeita união de quem eu sou e a vontade de Deus prevalecendo para que eu seja aquilo que Ele sonhou para mim. Aí dá para entender esse orar sem cessar. É uma vida com Deus, é uma vida de oração, é uma vida na presença de Deus, permitindo que Deus então complete todo esse nosso vazio, todo esse nosso distanciamento. Então, aí sim, eu acho que essa pessoa que saiu em peregrinação e começou com aquela lista tão distanciada de algo que realmente pudesse fazer a gente entender o que é oração, ela chegou a uma boa definição, quando ela percebeu a sua incompletude, porque nós somos incompletos sem Deus, nós somos vazios. É Ele que nos faz nos sentir plenos. Só Ele tem a plenitude. Por isso, o ser humano sem Deus, ele é muito nada, ele é muito não sei o quê. Ele é muito... Por quê? Porque é Deus, Existe também essa explicação de que nós, sem Deus, nós temos um vazio que só Deus pode completar. Eles vão falar assim, mas isso não é oração. Nós estamos falando do versículo que é a nossa chave para esse estudo. Orai sem cessar. Então, é você ser um ser em conexão com Deus. Certo? Achei a definição dessa escritora perfeita para mim. Porque realmente eu fiquei frustrada com as definições que eu li sobre oração. Falei, mas não pode ser só isso. Não pode ser só falar com Deus. Porque eu falo com tantas pessoas e isso não faz eu ser diferente. Mas entender que eu sou uma incompletude e quando eu estou na presença de Deus, Ele me preenche, fazendo que as coisas façam sentido, aí sim eu entendo o que é orar sem cessar. E então, a gente tem que saber que a gente precisa realmente estar com Deus, ter uma amizade com Ele, se entregar a Ele, para que no momento que as coisas fiquem difíceis, a gente tenha em que se apegar. Eu já tive momentos na minha adolescência, quando meu pai adoeceu, que eu entrava para orar, mas eu não tinha o que dizer para Deus, eu só chorava. Só que eu entrava e mesmo eu não tendo palavras para dizer para Deus, eu só chorava, eu não saía de lá sem ter recebido o consolo de Deus. Deus sempre me consolava. E por quê?
porque não são as palavras, é o nosso posicionamento. E eu tenho certeza que vocês também, quantas vezes só tinham lágrimas para pôr diante de Deus, não é verdade? Quantas vezes, em quantas situações a gente não tem o que falar, a gente simplesmente fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei nem o que dizer. É tanta dor, tanta dúvida, tanto, né? Tanto não sei o que a gente não tem o que dizer para Deus. Mas se a gente entender que a oração vai nos completar naquilo que a gente não está conseguindo enxergar, naquilo que a gente não está conseguindo entender, naquilo que a gente não consegue ver, a gente vai entender o porquê a palavra de Deus nos recomenda: orai sem cessar, para a gente caminhar nesse mundo, para a gente enfrentar situações. Ai de nós, se nessa pandemia a gente não cresce que Deus está conosco. Tem muita gente pirando aí. E não que a gente não se abalou, a gente também se abala, só que a gente tem no que se apegar, porque a gente sabe, o Senhor está conosco, não é? E a oração, então, ela pode não ser palavras, a oração pode ser silêncio, a oração pode ser lágrimas. Agora, o que interessa nessa situação de oração é a intimidade com Deus. É Deus olhar e ver que nas minhas lágrimas eu estou pedindo o socorro a Ele, que é o dono do socorro, o dono da resposta. Porque muitas vezes a gente chora porque a gente não está conformado, não é verdade? Nós somos complexos, né? Muitas vezes a gente está chorando, mas não é porque a gente está chorando para pedir socorro a Deus. A gente está chorando porque a gente não se conforma da situação estar daquela maneira que eu não aceito, né? Então, orar é você ter essa conexão com Deus, saber que mesmo que naquele momento de dor, de dúvida, a gente não saiba o porquê, Deus continua no controle e Ele vai fazer aquilo que é o melhor, mesmo que nós não entendamos. A oração do silêncio é aquela oração que realmente entrega tudo a Deus. É a oração da lágrima, é a oração do soluço. Não é a oração do churuminga, como a escritora pôs lá na lista. Ela pôs oração e churumingas. Quando a gente está churumingando, é porque a gente ainda quer que a nossa vontade prevaleça e não a vontade de Deus. A oração da entrega é diferente. É aquela oração que diz: Senhor, entrega os pontos. Eu sei que do meu jeito já não deu certo. Então, por favor, entre com providência, faz a tua vontade, e mais do que fazer a tua vontade, que a sua vontade seja exatamente a minha, né? Porque muitas vezes a gente tem que entender que a vontade de Deus prevalece, que a gente tem que se encaixar nessa vontade, porque ela é o melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que doa, mesmo que seja difícil de entender. E quando eu estou falando isso, eu estou dizendo para mim, porque você pode estar pensando: nossa, fácil falar assim, né? Não está calçando o meu sapato? Não mesmo, cada um com o seu sapato, não é verdade? Só que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. E a oração, então, é um lugar de encontro. É um lugar onde a perfeita definição é encontrada. Oração é encontrar com Deus.
Oração é estar com Deus. Oração é ter certeza de que eu, como filha de Deus, tenho na minha vida a resposta quando eu me entrego, sempre será a melhor resposta. A resposta que nos vai levar à vida, que vai nos levar a Deus e não os nossos desejos. Isso vale para tudo. Mesmo naqueles momentos de dor, eu falo, Senhor, mas isso aí o Senhor nunca poderia ter tirado de mim. Nós nada temos. Ela chegou à conclusão, a escritora, que o ser humano é uma incompletude. E isso é real. Nós nada temos, nós nada somos sem Deus. Não é verdade? Nada é nosso. Por isso que às vezes a gente se desespera, porque a gente quer se apegar em coisas e achar que a gente tem coisas. Mas nós sabemos então que orar é mais do que falar com Deus, é mais do que conversar com Deus. Orar é você estar em contato direto com o seu Criador e resgatar uma intimidade perdida. Perdida onde? Perdida no pecado. Perdida no pecado. Tem aquela passagem, né? Depois que Adão vai e desobedece junto com Eva, e Deus chega no jardim para conversar. E Deus fala, onde estás? E ele então está escondido. Está escondido por quê? Porque quando ele desobedeceu, ele perdeu a intimidade com Deus. Deus foi ao encontro, assim como vem ao nosso encontro. Mas quem se escondeu foi ele, porque ele tinha perdido já a intimidade. Ele ficou com medo de Deus, porque agora Deus já não era mais seu amigo na cabeça dele, né? Então ele tinha que se esconder. Que Deus nos ajude a entender profundamente e que a gente possa, nesses momentos que estivermos pensando, trocando ideias sobre oração, que Deus possa então nos esclarecer. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, Deus nos ajude. E mais uma vez eu vou dizer, eu deixei aquelas perguntinhas e pedi que se vocês têm dúvida, se vocês querem que a gente procure alguma definição, que diga alguma coisa que você às vezes tem dúvida e que te incomoda, que você gostaria de saber, manda lá no nosso zap, que eu prometo que vou procurar as respostas, vou estudar, se eu não souber, eu vou atrás do pastor, e aí a gente vai esclarecer, porque acredito que se Deus deu essa oportunidade para a gente de estudar sobre oração, é porque nós estamos precisando saber mais. Bom, Deus te abençoe, um beijo.